Queridos, daremos sequência ao nosso estudo, a primeira carta de João, lá no finzinho das Escrituras. Hoje iremos no capítulo 2, do verso 15, 16 e 17. Mas antes de adentrar propriamente no texto, eu quero relembrar aos irmãos, como faço de costume, qual é o pano de fundo, qual é o cenário em que João faz essa escrita. E João, o apóstolo, escreve essa epístola no ano 90 a 95, aproximadamente, 30 anos depois dele ter escrito o Evangelho. E o pano de fundo social é que havia uma crescente de uma corrente filosófica sincrética que juntava judaísmo com filosofia grega, que lá no primeiro século era chamada de docetismo, hoje a gente conhece como gnosticismo, e essa corrente ela vinha batendo fortemente naquela comunidade, naquela igreja. E então João precisa fazer advertências para o seu povo, para que aquela igreja pudesse permanecer firme na sã doutrina. E essa corrente sincrética, ela falava que o espírito era bom e que a carne era má. E já que a carne é má, eu vou viver de forma depravada. Não tem como refrear a carne, porque a carne é má. E o espírito só que é bom. Então, eles normatizavam o pecado. Isso aconteceu e foi entrando dentro da comunidade. E essa carta para nós, os crentes, ela serve para nos mostrar os frutos que aqueles que estão em Cristo Jesus precisam dar e aqueles que nós não devemos dar. Então aqui João ele vai de forma bem taxativa no primeiro capítulo, no segundo capítulo, deixando claro a nós que não existe posição em cima do muro, acerca do nosso próprio comportamento. Não tem como eu servir a dois senhores. Ou nós estamos na luz do nosso Senhor Jesus, ou nós estamos nas trevas. Ou é quente, ou é frio. Não é possível ser morno. E então João vai falando sobre a questão de guardar os mandamentos do Senhor, para nos mostrar quem de fato somos no Senhor. No nosso último encontro especificamente, nós vimos que o apóstolo João realizou um breve parênteses no verso 12, 13 e 14 do segundo capítulo, com o propósito de tranquilizar e firmar a nossa fé no Senhor. Vimos 3 pontos cruciais que eu quero relembrar aqui com os irmãos. O primeiro ponto é que os nossos pecados foram perdoados em Cristo. O Senhor atraiu os nossos pecados em seu corpo e nos deu perdão. Então, apesar de todos esses testes que João faz ao longo do primeiro capítulo do segundo, os testes morais, os testes sociais, que é o teste do amor, ele vem lembrar aquela comunidade que, apesar de todo aquele cenário, eles foram perdoados por Jesus Cristo. E o segundo ponto é que, após receber o perdão de Cristo, aquela igreja e nós ganhamos relacionamento com o nosso Deus. Conhecimento é a palavra que está usada no texto. E o conhecimento nas Escrituras não é só da gnose, é do relacionar-se. Muitas vezes nas Escrituras nós vemos a palavra falando assim, fulano conheceu a fulano. Significa que eles se casaram, eles passaram a ter intimidade e comunhão. E nós, então, passamos a ter comunhão e um relacionamento real e amoroso com o nosso Criador. E o terceiro ponto do último estudo é que nós somos fortes no Senhor e vencemos o maligno. Nada que o maligno faça irá nos atingir se estivermos no Senhor, porque fomos selados no Senhor. Ele vai colocar umas pedras no meio do caminho, mas nós nunca cairemos perpetuamente, porque o Senhor é por nós, meus irmãos. E nesse contexto, após relembrar sobre a nossa identidade em Cristo, que fomos amados, que fomos perdoados, agora então começa o versículo 15, 16 e 17, que eu quero ler com vocês nesse momento. Ele abre um novo parênteses, então, e faz a seguinte exposição. 1 João 2, 15, 16 e 17. Assim diz a palavra de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eu quero fazer um lembrete que eu esqueci de dizer. Eu não vou seguir, como de costume aos domingos de manhã,
na leitura continuada do boletim. Então, se você ficar procurando no boletim e prestando atenção aqui, você vai se perder. Então, eu recomendo que você guarde o boletim e depois você vai ter um resumo. Tudo que está no boletim será dito aqui, tá bom? Então, só para os irmãos não se perderem ao longo da exposição. Nestes 3 versos que nós fizemos a leitura, irmãos, a palavra mundo apareceu várias vezes, vocês perceberam, né? Alguém chegou a contar aí? Foram 6. 6 vezes que apareceu a palavra mundo. No grego, essa palavra é cosmos. E ela é um ponto importante dessa passagem, tanto que ela foi repetida tantas vezes. E para quem tiver a Bíblia com Strong e clicar sobre a palavra para trazer todo o significado dela, vai perceber que existem mais de 8 significados sobre cosmos, sobre essa palavrinha. Então a gente precisa situar sobre qual mundo está sendo expressado nessa passagem. O que João queria dizer com isso? Essa palavra é uma palavra polissêmica, com muitos sentidos. Na língua portuguesa a gente tem algumas. Manga, por exemplo. Uma manga de camisa, uma manga de água, a manga fruta. Descobri que até tem um verbo que chama mangar. Então, assim, são palavras com diversos significados. No português temos vela, por exemplo, vela do veleiro, a vela de cera, a vela como conjugação do verbo velar. E essa palavra mundo também tem os seus significados e a gente precisa compreender os principais significados que aparecem na Escritura. E eu quero trazer para os irmãos 3 principais significados e aplicações dessa palavra. Não precisa fazer a abertura do texto, eu vou ler só para situar os irmãos. O primeiro exemplo e a primeira aparição é quando essa palavra é relacionada ao mundo criado por Deus. É quando se refere ao universo, às obras derivadas da criação. E um exemplo da aplicação dela, feita pelo próprio apóstolo João, agora lá no Evangelho, no capítulo 1, no verso 10, ele diz assim: o verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo foi feito por intermédio dele? O cosmos, o universo todo foi criado por Jesus. Porque no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, por meio de Cristo Jesus, o Logos de Deus. A segunda aplicação muito utilizada nas Escrituras para se referir a mundo é sobre o gênero humano. E essa a gente tem uma passagem que todo mundo conhece muito bem. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse mundo se refere ao gênero humano. O Senhor amou as pessoas, o Senhor amou os seus filhos, aquele a qual ele escolheu para vir por seu lado, para vir para a luz. E a terceira aplicação de mundo muito utilizada por João, especificamente neste texto de hoje, é o que nós encontramos, é quando se refere a um sistema mundano, a um sistema maligno, a um sistema caído e guiado pelo pecado e por Satanás. E é sobre isso que falaremos no estudo de hoje. É importante a gente lembrar, meus irmãos, que tudo o que Deus fez na criação era bom. O Senhor finalizava um dia de criação e falava: isso é bom. Terminava outro dia e falava: isso é bom. E quando ele cria o homem e a mulher, ele fala assim: isso é muito bom. Então, tudo que o Senhor fez é bom. O cosmos criado por Deus é bom. E o homem e a mulher era muito bom. No entanto, tinha uma pedra no meio do caminho, uma serpente, na verdade, que levou o homem e a mulher à queda. E o pecado entrou na raça humana pela desobediência de Adão e Eva à palavra de Deus, passando então este pecado a todos os homens. Um texto conhecido de Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque todos pecaram, todos são indesculpáveis diante do Senhor. O pecado de Adão e Eva é o meu pecado e o seu pecado também. A justa condenação de Deus deveria cair sobre nós. A ira de Deus deveria cair sobre nós. Mas aprove ao Senhor enviar Jesus Cristo para apaziguar a ira dele e nos colocar em posição de paz com Deus. Esse é o Evangelho. É nisso que nós cremos. E eu quero relembrar aos irmãos como que o pecado aconteceu, porque ele tem absolutamente tudo a ver com essa passagem de João.
Abra a Bíblia agora em Gênesis, no capítulo 3, no verso 6. Em Gênesis capítulo 3, verso 6, prestem bem atenção, tá, irmãos, nessa passagem. Um versículo só. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Reparem comigo, irmãos, nos detalhes do verso aqui, e vejam por onde começa tudo isso, e olha a semelhança com a passagem joanina. No comecinho do verso, vendo a mulher. Por onde entrou? Pelos olhos. Pelos olhos. O que ela viu? Que era boa para se comer. Opa, o paladar ia ser bem saciado. Os sentidos da carne seriam plenamente satisfeitos. Aquela fruta devia ser cheirosa, olfato, paladar, o toque. Talvez até a crocância daquele fruto para o nosso ouvido. Então aquele fruto agradaria a carne. E a palavra fala aqui que ela era agradável aos olhos também. Havia beleza naquele fruto, naquela árvore. Possivelmente uma árvore frondosa, bonita. E além de tudo isso, era uma árvore desejável para dar entendimento, que com a correlação que faremos aqui, tem a ver com a soberba da vida. O conhecimento e o entendimento pode trazer a soberba. E esse foi o flerte feito pela serpente. Volta no verso 5, você vai ver que ele fala assim, ó, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o flerte, a falcatrua, a estratégia maligna usada pela serpente. Esses 3 pontos, a carne, os olhos e a soberba, não são novidade aqui no texto de João. E nem para os nossos dias de hoje. Os nossos calos, de alguma forma, são os mesmos de Adão e Eva lá no Éden. Os pontos fracos são os mesmos, irmãos. Com a queda, o mundo criado passou a ser composto por uma cultura e por um sistema corrompido pelo pecado, depravado e totalmente distante do Criador. O pecado gerou um sistema que aqui, em alguns momentos, eu vou chamar de mundanismo. Um sistema regido por Satanás, por seus anjos e por uma série de homens ímpios que se dobram diante dessas malditas falcatruas. Eles buscam incansavelmente, queridos, distorcer a verdade do Senhor, distorcer aquilo que foi criado por Deus em uma constante rebelião ao Criador. A rebelião que aconteceu na queda dos anjos, eles continuam provocando. E tem muitos e muitos homens que entraram nessa mesma seara, em uma rebelião constante ao Criador da vida. Esse sistema maligno, ele visa tirar a atenção das pessoas daquilo que de fato é a fonte de vida. Quem é a fonte da vida? Cristo. No princípio era o Verbo. É contra o Verbo, é contra a Trindade que militam todas as coisas. Não é só contra os homens. Os homens ímpios são vistos para Satanás como fantoches, para prorrogar o avanço do reino de Deus. Arduamente eles buscam repelir todas as verdades bíblicas, eles buscam distanciar pessoas das igrejas, eles buscam distanciar as pessoas da leitura da palavra, de momentos de oração. Inclusive buscam reconstruir a moral criada por Deus. As leis dadas pelo Senhor, eles tentam reconstruir e colocar a sua ótica sobre ela. E a estratégia é o relativismo. Veja bem, não é bem assim. Esse Deus absoluto que você crê aí não é bem assim. A cultura mudou, o tempo mudou. Nós estamos em outra época. Ah, como esses crentes são quadrados. Meu irmão, se eu tiver que ser taxado de quadrado para seguir a verdade, pode me chamar do que você quiser, de quadrado, de oval, de hexágono. Nós não podemos nos prostrar diante dessa cultura maligna. E o veneno de Satanás é o relativismo. Foi exatamente através do relativismo que houve a distorção da verdade para Adão e para Eva. Olha só, em Gênesis 2, 16, 17, está pertinho aí, volta um pouquinho. Foi exatamente nessa estratégia que o pecado entrou.
Gênesis 2, 16 e 17 diz: a ordem de Deus era: de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas, presta atenção nesse mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso é o que o Senhor falou para Adão. Olha o que a serpente agora vai fazer. No 3, no versículo 1. Mas a serpente disse à mulher: é assim que Deus disse, : não comereis de toda a árvore do jardim? O que está acontecendo aqui? Uma supressão da verdade. Ela pegou um pedaço do que Deus falou, mas a parte do mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, ela suprimiu. Então a estratégia de Satanás é confundir. Ele pega um pouquinho da verdade e põe o seu veneno, relativiza. Isso aconteceu com Jesus também, no pináculo. Da mesma forma, a mesma estratégia. Distorcer as verdades é um estratagema usado por Satanás. Ora ele vai acrescer algo, a verdade. Ora ele vai suprimir. No legalismo ele acrescenta. E na hora de ser libertino, ele remove. E alguns exemplos nós podemos constatar nos nossos dias. A normatização, por exemplo, do casamento homoafetivo entre pessoas do mesmo sexo estão sendo normatizados por igrejas. Essa semana eu escutei uma pastora defendendo de forma hermenêutica, ou tentando, que não é bem isso que o texto quis dizer. Misericórdia, falso mestre, malditos, distorcem a verdade do Senhor. Os homossexuais são pecadores que carecem da mesma misericórdia e da graça que eu mereço. Esses pregadores deviam estar anunciando a verdade para essas pessoas, mas eles passam a mão e alisam o pecado. Um outro exemplo que acontece são aquelas falas que eu tenho certeza que todos vocês e eu já ouviu. Não é bem assim. Todas as religiões levam para Deus. Não, pode ser o que for aí. O importante é ser bonzinho, fazer coisas boas. No fim vai dar tudo certo. Mentira! Engano! E a terceira forma como o diabo tem feito nas famílias é uma disfunção das funções do homem e da mulher. Passamos pelo mês da família agora. Em várias palestras foram feitas ministrações a respeito disso. Eu conheci um caso real, irmãos, de que os papéis eram 100% invertidos. Quem trabalhava fora era a mulher. Isso não era temporário, tá? Enquanto o homem estava desempregado. E quem cuidava das crianças era o homem. De forma proposital. Eles inverteram completamente o que a palavra fez. E eles tinham suas justificativas. Eles achavam que estavam certo. E o sistema vem e chancela e aprova. O mundanismo assina embaixo, falou: é isso mesmo, você faz o que você quer. E aí, se eu fosse ficar dando exemplo, eu ficaria dando exemplo aqui até amanhã. O distanciamento dos povos da terra, das verdades do Senhor, irmãos, tem permitido que as estratégias malignas sejam cada vez menos sutis. Inclusive, com uma depravação escancarada. Então a gente falou das artimanhas sutis, mas há também algo depravado. Há Sodoma e Gomorra implantado já, a céu aberto. Na ótica do mundo, a modernidade tem trazido liberdade, tem trazido empoderamento para as mulheres. Você pode ser o que você quer, e não aquilo que Deus te fez para ser. Tudo é em prol do amor, entre aspas, esse amor. Aproveite o dia, carpe diem. E aí eles vão, com inúmeros argumentos infundados. E esse sistema demoníaco vai chancelando, aprovando, patrocinando. E nós tivemos um exemplo lastimável, 3 semanas atrás no nosso país. Dessa cultura mundana maligna. E aqui é exemplo de Sodoma e Gomorra, céu aberto. Enquanto o Rio Grande do Sul passava pela sua pior tragédia, eu acho que eu posso falar a pior tragédia do Brasil. Acho que o Brasil, desde que existiu, nunca teve algo como aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Enquanto tudo isso acontecia, aconteceu um show na cidade de Rio de Janeiro. Nojento. Que deu náusea quando eu vi uma análise sobre o que tinha acontecido aqui, lá no Rio de Janeiro. Uma cantora famosa, conhecida por muitos, Madonna,
realizou um show a céu aberto no Rio de Janeiro, de graça, com streaming liberado para geral. Então você conseguiria assistir da sua casa se você quisesse. Aquilo que para mim era uma cerimônia satânica. Aquilo era uma cerimônia satânica. Colocavam um símbolo de cruz, personagens como se fosse Cristo, e cenas horrendas que eu me recuso a citar aqui. E eu peço que você nem procure sobre isso. Se você não viu, fica na ignorância que é melhor, irmão. Mas é Sodoma e Gomorra. Uma orgia em céu aberto. Com a grande mídia colocando um senhor holofote naquilo. E aí, olhando para mim e para você. Nós temos colocado um holofote nas coisas do Senhor? Nós temos procurado falar da palavra do Senhor? Ou a gente está se deixando vencer por esse sistema maldito? Fica evidente, meus irmãos, quando a gente olha para essa cultura mundana, que não tem como servirmos ao Deus verdadeiro e a este sistema completamente corrompido. Não tem. Ele é totalmente distante da verdade. Quando é sutil, é distante. E quando é escancarado, é pior ainda. E é exatamente por isso que João diz agora no verso 15 desse capítulo 2, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. John Stott, um pregador britânico já falecido, ele diz que, abre aspas, a razão pela qual somos intimados a não amar o mundo é que o amor pelo Pai e o amor pelo mundo são mutuamente exclusivos. É impossível. Uma coisa ou outra. E quando a gente olha para esse versículo 15, irmãos, está escrito, não ameis. E se você busca a origem dessa palavra e outros empregos dessa palavra na Escritura, você percebe que a palavra é agapau, no original, que é a mesma usada por Jesus em Marcos, no capítulo 12, no versículo 30. Abre aí para você ver o que Jesus fala sobre, usando essa mesma palavra. Marcos, capítulo 12, versículo 30. Em Marcos 12, 30 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. A equivalência da palavra ameis, no versículo 15 de 1 João, capítulo 2, e aqui de Marcos, mostra que em ambos os textos, a intensidade do amor é a mesma. Nós somos chamados para amar o nosso Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o entendimento. E aí, João refuta, falando lá atrás, que é para não amar o mundo. É a mesma intensidade do amor. Não tem como ter um pé em cada canoa. Quem ama o mundo, não ama o Pai. E quem ama o Pai, não tem como amar esse mundo caído. Tiago também fala sobre isso. Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 4, verso 4. Em Tiago 4,4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Fica explícito a gravidade em se relacionar de forma amigável ao mundo, com o mundo. Não tem como ficar com o pé em cada canoa, porque vai abrir e você não vai conseguir se manter de pé. E aí vocês entendem agora o porquê da preocupação de João de alertar isso para a igreja. Porque havia uma corrente que estava pregando que o pecado estava tudo bem. Não tem problema não, segue no pecado. A carne é má mesmo. Não está tudo bem. Não tem como servir ao Senhor e ao diabo. É grave. Com o amor ao mundo e o Pai são opostos. Totalmente opostos. O apóstolo João lança essa advertência agora no verso 15 para sinalizar que nós somos regenerados com Cristo. Porque nós não podemos viver dessa forma. Assim como ele fez ao longo do primeiro capítulo, falando que aquele que está na luz não pode estar nas trevas, ele repete agora. Um dia, irmãos,
Nós, todos nós aqui, estivemos arraigados a este mundo maligno. Um dia eu e você estivemos mortos em delitos e em pecados, mas o Senhor, com graça, com amor, misericórdia, não nos dando o que nós merecíamos, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esse texto está em Colossenses, no capítulo 1. O Senhor remiu-nos, o Senhor nos redimiu, Ele tirou de nós o pecado. Ele tirou a gente daquele lamaçal de esgoto do mundo e nos levou para Ele. E na continuidade do texto, de 1 João, agora nós vamos entrar nos enlaces desse mundo, na forma como o mundo tenta aprisionar as pessoas. No verso 16 do capítulo 2 de 1 João diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Essa palavrinha, concupiscência, é epitomia no grego, e ela é usada para designar um desejo ardente, uma paixão ardente. Então, se você tem paixão ardente, um desejo ardente pelas coisas da carne, pelas coisas que vêm pelos olhos e pela soberba da vida, tem alguma coisa errada. O apóstolo João aqui, guiado pelo Espírito, ele faz um excelente resumo. E vejam agora como parece com aquele texto de Gênesis que nós lemos agora no começo. A estratégia é a mesma. Aqueles que estão no mundo, Satanás enlaça-os dessa forma. E a nós, que já cremos, que já fomos libertos do mundo, ele vai usar essa mesma estratégia para roubar o nosso tempo. Os eleitos, ele quer roubar o tempo. Para quê? Para retardar o avanço do reino de Deus. Ele não quer que você se deleite e tenha comunhão com o seu Salvador. No mês passado, nós tivemos uma palestra aqui sobre redes sociais e foram trazidos dados a respeito do tempo que a gente fica nisso daqui, e é um absurdo. É muito tempo que a gente gasta com rede social, com WhatsApp, com YouTube, com Telegram, TikTok. É muito tempo. Coisas que são desejáveis aos olhos. Eu uso o meu tato, estou explorando os meus sentidos. E gera uma soberba danada. Posts de viagem, mas na hora que você está lá no Pega, ninguém posta nada. Está querendo se vangloriar no quê? É o Senhor quem nos deu tudo, irmãos. E Satanás sabe, ele é astuto. E ele vai roubando e roubando o nosso tempo. Depois você abre no teu aplicativo e veja quantas horas você tem gasto com isso daqui na tua mão. Quantas horas você tem gasto nas redes sociais, e mensure quanto tempo o aplicativo da Bíblia ficou aberto. Quanto tempo você gastou em oração? Essa fala é para mim, mas eu creio que serve para muitos aqui também. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós estamos sendo enganados e não estamos nem percebendo. E eu não digo só disso aqui não, tem gente que não gosta, mas aí fica na TV, fica em séries, videogame, e por aí vai. O diabo é astuto. E ele sabe como roubar o nosso tempo. Quanto tempo você tem gasto com sua esposa, com seus filhos, com seu marido? Que nós possamos analisar como está de fato a nossa vida, irmão. João nos forneceu 3 pontos importantes que causam esse enlace. O primeiro ponto é a concupiscência da carne. Com a busca pela satisfação máxima dos sentidos, é um estado de permanente procura do prazer para se alcançar uma inatingível felicidade. Falou de carne, pensa nos sentidos. O olfato, o tato, o paladar. É assim que ele vai nos enredando. E na mentalidade mundana existe uma felicidade para se alcançar que é um pouco além de onde estou. Uma vez perguntaram a um bilionário, falou, quanto falta para você? E ele disse, só um pouco mais. É incansável a busca por mais e mais e mais e mais. Porque vai vir poder junto. E aí a palavra de Deus nos fala quais são as obras da carne. E eu quero fazer a leitura de Gálatas, capítulo 5,
verso 19, 20 e 21. A busca pelos prazeres sensoriais, os prazeres da carne, são esses aqui, ó. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, 2 pontos, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Assim como João, Paulo aos Gálatas finaliza dizendo que aqueles que se entregam a essas obras não herdarão o reino de Deus. Mas Guilherme, tem notícia boa nisso tudo? Tem notícia boa em tudo isso. Existe uma solução para esse cenário depravado. E a solução é Jesus Cristo. Ter a revelação da obra redentora realizada no Calvário em nosso favor. Só Cristo pode tirar uma pessoa desse lamaçal. Só Cristo pode pegar e nos limpar e nos deixar mais alvos do que a neve. E quando o Senhor, irmãos, Ele começa a obra, Ele vai até o fim. E essa é a nossa esperança. E a esperança para o crente não é uma certeza incerta. Muito pelo contrário, é uma certeza de que vai acontecer. É certo que aquele que começou a boa obra vai terminar. Porque todas as profecias se cumpriram em Cristo Jesus. Nós temos fundamentos lógicos, se for essa a questão para você, de que a palavra de Deus é a verdade. E é nisso que nós descansamos. E aí vem o nosso refrigério. Estávamos mortos em delitos e pecados e jamais sairíamos daquela situação se o Senhor não tivesse nos chamado. Falou, vem para fora da cova, filho. Sai desse lamaçal. Em Gálatas 5, do verso 24 e 25, a palavra diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E os que são comprados, são de Cristo Jesus, crucificaram a carne. Irmãos, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então agora em diante eu vou poder caminhar em santidade, sabendo que é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo vai nos aperfeiçoar até chegar ao grande dia e que nós não tropeçaremos mais nenhuma vez. Nenhuma vez mais. Enquanto estivermos nesse corpo falido, o pecado vai vir como um acidente na sua vida. E o Senhor, porque a vida de Cristo está em você, pelo Espírito, vai te levar ao arrependimento. E arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança de direção. O Senhor vai te tirando daquela situação, daquele pecado que você comete dia após dia. E se ao ler essa passagem de Gálatas 5, onde falou da concupiscência da carne, você viu que é um retrato da sua vida? Ou se você ficou em cima do muro, a minha fala para vocês é a mesma do Senhor Jesus. É hora de se arrepender, pôr a boca no pó e clamar pela misericórdia de Deus. Porque para o Senhor vale um coração compungido, um coração contrito, e Ele não vai desprezar. É o que está escrito em Salmos, no capítulo 51, verso 16 e 17. Salmos, capítulo 51, verso 16 e 17. Pois não te comprases em sacrifícios. Do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Aquele que olha para esse sistema mundano e tem a revelação do alto, do quanto tudo isso é imundo, o tanto que tudo isso afasta da presença de Deus, e se arrepende, coloca a boca no pó, o Senhor vai fazer uma obra na tua vida. Eu me lembro como hoje, o dia que eu tive a revelação da sujeira que eu me encontrava, foi de uma forma bem inesperada, mas quando eu entendi o tamanho do meu pecado,
Eu me lembro como eu fui tomado nos braços do Senhor naquele dia. E é como se uma voz dissesse assim: Guilherme, não importa o que você fez. Eu te amo e eu vou te limpar para deixar você mais alvo do que a neve. E eu vou te preparar para o dia que eu vou vir te buscar. Porque o dia que eu vim te buscar, você vai morar comigo para sempre. E não posso mais ter relação com o pecado. Eu vou te deixar, aí sim, impecável. Vai chegar esse dia, meu irmão. Há uma promessa nas Escrituras que Jesus Cristo irá voltar para buscar a tua igreja. E nós seremos completamente livres do pecado. Nessa semana eu vi uma historinha que eu queria compartilhar com vocês, uma historinha com E. Peter era um menino que morava na Holanda. A Holanda também é chamada de Países Baixos, pois fica abaixo da linha do mar. E por conta desse relevo peculiar, é um país cheio de canal, cheio de rio, onde as pessoas acabam se locomovendo com frequência por meio de pequenas embarcações. E um dia Peter resolveu construir um barquinho para brincar em um canal que passava às margens da sua casa. Então Peter pegou madeira, pegou prego, um pouco de betume e construiu um lindo barquinho que coubesse seus brinquedos. Peter, sempre que chegava da escola, pegava seu barquinho e ia até aquele canal para poder brincar. Um dia aconteceu um forte vento, uma tempestade, e aquela tempestade empurrou aquele barquinho para um lugar que Peter não conseguia mais buscá-lo, e ele perdeu o seu barquinho. Peter ficou extremamente triste por conta daquilo que havia acontecido. E algumas semanas depois, voltando da escola, ele passa em frente a uma loja de brinquedos, e então ele encontra o barquinho na loja de brinquedo. E ele entra eufórico na loja de brinquedo e fala: eu vim buscar meu barquinho. Aí o dono daquela loja diz: oi? Seu barquinho? Eu encontrei esse barquinho. Ele estava perdido, sem ninguém. Ele é meu. Se você quiser o barquinho, Peter, você vai ter que comprar. E Peter não tinha dinheiro para comprar aquele barquinho. Então aquele menino saiu triste daquela loja, conversou com seus pais, e então ele começou a trabalhar. Cortar grama do vizinho, lavar carro, pintar meio fio. E juntou o dinheirinho. 2 semanas depois ele volta naquele estabelecimento, bate o sininho da porta na hora que entra. Aquele barquinho estava na vitrine e isso deixou mais feliz ainda. Ele olha para o dono da loja e fala: eu vim buscar o meu barquinho. O dono da loja se lembrou dele e falou: o caixa é ali, passa no caixa, pague, depois você pode pegar o barquinho. E então o menino passou no caixa, pagou, pegou seu troco, e ele passou e pegou o barquinho. Deu tchau para o homem da loja, e quando ele estava no caminho para sua casa, ele pegou aquele barquinho. Ele abraçou aquele barquinho e falou assim: barquinho, você é meu 2 vezes. Eu te fiz e eu te comprei. Nunca mais você escapará das minhas mãos. Assim como Deus fez conosco. O Senhor nos criou. E o vento do pecado nos afastou do Senhor. Mas o Senhor veio nos comprar de novo, com o sangue de Cristo Jesus. E não tem vento mais que vai nos separar da mão do Senhor. Não, nenhuma ovelha se perderá do nosso Senhor Jesus. O segundo ponto, tratado no verso 16, é a concupiscência dos olhos. Mesmo trazendo prazeres para a carne, os olhos merecem uma atenção toda especial. Há um ditado conhecido que fala que os olhos são a janela para as nossas almas, e de fato isso é muito verdade. Porque aquilo que é captado pelos olhos, quase que de forma instantânea, fica gravado no nosso cérebro, tanto coisa boa quanto coisa ruim. Eu me lembro de viagens gostosas que fiz com a minha família. Você vai se lembrar talvez do primeiro carro que você comprou, do primeiro beijo que você deu, da primeira vez que você pegou seu filho no colo. E ao mesmo tempo você vai lembrar de coisas ruins que aconteceram, um acidente, um abuso. E isso está gravado e gera em nós emoções que muitas vezes percorrem toda a nossa vida. Mas o que eu quero chamar a atenção dessa cobiça, dessa concupiscência dos olhos, é aquilo que nós intencionalmente desejamos olhar. E não aquilo que acontece e a gente acaba vendo. E aí eu quero, para poder entrar nesse tema, olhar o que Jesus fala sobre os olhos. Em Mateus, capítulo 6, verso 22. Em Mateus, capítulo 6, no versículo 22, diz assim:
São os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas são. Irmãos, os olhos são a lâmpada do corpo. Se em algum momento você olhar para algo que não deveria olhar, e isso vai acontecer com todos nós de forma inevitável, ainda neste corpo, nós vamos cair em pecado. Um exemplo foi o que aconteceu com Davi, quando ele viu Betseba se banhando, e aquilo foi um gatilho para que ele caísse no pecado do adultério. Quando olhamos para algo e cobiçamos e infringimos, inclusive, o 10º mandamento do Senhor. Mais uma desobediência. E nessa jornada da santificação, irmãos, intencionalmente, nós, os crentes, devemos fechar os olhos para aquilo que não agrada ao Senhor. E esse é o chamado de João para aquela comunidade, para aquela igreja. Por isso, como os olhos são a candeia do nosso corpo, eles precisam estar fitos em Jesus Cristo e nas coisas do reino de Deus. Certos que é o Senhor que realiza em nós o querer e o efetuar, e Ele nos capacitará por graça a vivermos em boas obras. Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Caminhando juntamente com Cristo, Ele vai nos guiando num processo de santificação. Mas cabe também a nós, irmãos, deletar aquele aplicativo, a não olhar aquele arquivo do trabalho que você não deveria olhar, a não ficar assistindo shows como o que aconteceu. E o último ponto agora citado por João é a soberba da vida. Ela é composta pelas conquistas terrenas, pelas posses, pela posição social, pelo progresso profissional, pela fama, pelo poder. E se quem você é no mundo te define melhor do que quem você é no Senhor, a soberba da vida tomou conta de você. Queridos, nós somos pecadores falidos que de maneira alguma teríamos condições por nós mesmos de obter benevolência da parte de Deus. Se não fosse a graça do Senhor, se não fosse o amor do Senhor, se não fosse o sacrifício de Jesus e o agir do Espírito Santo, nós nunca obteríamos o resgate eterno. A soberba da vida, muitas vezes ela coloca o indivíduo em um nível de merecimento completamente infundado. O cara acha que merece alguma coisa porque trabalha muito. Mas quem deu a saúde para ele estar trabalhando? Volta um pouquinho antes. De onde vem tudo isso? Misericórdia. Porque ele acha que tem algum privilégio pela posição que ocupa. Algum privilégio financeiro, um privilégio social. Às vezes encontra que há um privilégio até ministerial. Misericórdia por isso. Mas aquele que crê em Jesus tem completa ciência, irmãos, de que tem que fazer oposição completa a este sistema nojento. E isso só pode ser feito pela vida de Cristo em nós. E com a vida de Cristo em nós, é praticamente inevitável que o mundo nos odiará. Porque nós estamos indo na direção totalmente oposta. O mundo vai para a esquerda, nós estamos indo para a direita. Em João, no capítulo 15, o Evangelho de João, capítulo 15, verso 18 e 19, Jesus vai falar sobre esse ódio que o mundo tem dos filhos. Jesus fala assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Então, se você está sendo perseguido, querido, antes de perseguir você, o mundo perseguiu a Cristo, odiou a Cristo. Se vós fosseis do mundo, Jesus falando, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, dele tirei vocês, é por isso que o mundo vos odeia. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo que o Senhor tirou do lamaçal. Nós somos o povo que passaremos a eternidade no reino de Deus. Aleluia, Senhor.
E se nós formos perseguidos, ultrajados, violentados, para defender essa verdade, a dor será momentânea. Lemos o texto de Paulo aqui agora há pouco, na prisão, adorando o Senhor na prisão. E aquele sofrimento foi passageiro. Os grilhões, as celas foram abertas. E chegará o dia que nós seremos libertos da cela desse corpo caído. E viveremos uma eternidade com o Senhor. E na continuidade do texto, de 1 João 2,17, assim diz a palavra: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aleluia, Senhor. A palavra nos diz que o mundo coloca aquilo que o mundo coloca de bom e valoroso. Os anos, as pessoas, a cultura, os bens, tudo isso vai ser posto à prova de fogo. E nada disso vai avançar adiante. Tudo isso vai ficar por aqui. Mas aquele que crê no Senhor viverá eternamente. Irmãos amados, os prazeres são transitórios e eles têm dia claro para expirar. Se não for no fim, vai ser quando nós morrermos. A nossa realidade, eu sempre falava isso para os jovens, nós temos que colocar os óculos da eternidade. Olhar para os problemas daqui de 80, 90 anos de vida. O que são 90 anos diante da eternidade, irmão? Não é nem um grão de areia no universo. Mês retrasado a gente estava na praia, eu juntei assim um caminhãozinho de areia na minha mão, olhei, e quando a palavra falou um grão de areia, eu falei: Senhor, Tu és muito grande, Tu és grande demais, Pai. A Tua misericórdia não tem fim. Irmãos, é necessário que nós perseveremos na única verdade, que é a palavra de Deus, no Logos de Deus. Jesus disse que passará céu e terra, porém as minhas palavras não passarão. Apareceu palavra na Escritura, normalmente está atrelada a Jesus Cristo. Aqueles que estão em Cristo não passarão. Os anos e a cultura vai passar, mas o Senhor permanecerá eternamente. A moral do Senhor é a mesma ontem, hoje e sempre. Os mandamentos são os mesmos. A vontade do Senhor é imutável. É por isso que nós temos que refutar qualquer fonte de relativismo que tente nos abalar. Jesus pagou um preço alto demais, meu irmão. Nós fomos perdoados e já não há mais nenhuma condenação sobre nós. A escrita de dívida está paga. Jesus quebrou a maldição do pecado. E isso precisa ficar claro para você e para mim em todos os dias das nossas vidas. Quando você tropeçar no pecado, lembra que Jesus já perdoou esse pecado. Arrependa-se do seu pecado e chegue diante do Senhor com o coração contrito e quebrantado. Libertos agora do pecado, nós temos paz com Deus e prazer na santa lei de Deus. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Nós não amamos o mundo, nós amamos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém. Para a gente fechar, queria só ler de novo a passagem de forma corrida com os irmãos. 1 João 2, verso 15. Diz assim a palavra: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua promessa, obrigado porque o Senhor nos garante que permaneceremos eternamente ao Teu lado, Senhor. Obrigado porque foi com alto preço que o Senhor nos comprou, meu Deus. Nós não merecíamos o Teu perdão. Eu não sei explicar porquê, mas o Senhor nos amou. Que em todos os dias de nossas vidas, nós lembremos aquilo que o Senhor fez naquela cruz, Pai. Obrigado pelo Teu amor eterno, Pai. E coloque em nós nojo completo pelas coisas deste mundo caído, Pai.
mas coloque em nós amor pelas pessoas que estão neste mundo, para que a gente possa anunciar o teu evangelho, que é o único capaz de tirar pessoas da lama e trazer para o teu reino, meu Deus. Usa a vida de cada irmão que está aqui para ser um anunciador da tua palavra. Que nós possamos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Pai. Porque no dia que o último eleito teu ouvir a palavra, nós ouviremos o som da trombeta e o Senhor voltará em grande glória para buscar a tua igreja. Obrigado pela esperança certa que temos no teu retorno, Pai. Obrigado porque um dia estaremos nas bodas do Cordeiro, sentado à mesa com o Senhor. Nós não temos dimensão do que é isso, porque se tivéssemos, cairíamos o tempo todo com o rosto em terra, Pai. Obrigado por esse momento de culto ao Senhor. Obrigado pela tua palavra, que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, revele essa verdade no coração de todo aquele que o Senhor de antemão já preparou para receber, Pai. Livra-nos do pecado e conceda-nos um domingo na tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém.